Tem que dar carona, então. É, verdade. Bom, hoje nós vamos trabalhar, então, o texto na página que eu fiz uma mudança, né? Até enviei para vocês. É na página 13 aí que eu coloquei mais atual. Contemplando o nosso lugar na natureza. Aliás, era para ter mandado isso para as meninas do novato, as novas, eu não mandei. Então, o que que acontece? É, a proposta estoica, né? A proposta do estoicismo é a gente se localizar no tempo e no espaço, para nós não perdermos a, a noção de quem somos e onde estamos. Nós não somos vermes, como muitas pessoas às vezes até falam, né? Mas também não somos deuses. Nós somos seres inteligentes que habitamos o planeta Terra, mas o planeta Terra está longe de ser o único lugar habitado no cosmos, né? Nos multiversos. Hoje nem se fala mais em universo, mas multiversos. Então, essa meditação aqui é para a gente contemplar o nosso lugar na natureza. É muito importante a gente meditar também sobre a grandeza do universo. Não é coisa só de astronomista, né? Ou astrônomo. Então é importante para a gente superar o apego às coisas materiais, para a gente perceber como é pequeno, são pequenas as coisas que para nós parecem gigantes, né? A compra de uma casa própria, a compra de um automóvel caro, parece uma coisa absurda, mas se a gente olhar, nos localizar no espaço, vamos ver que o carro fica pequenininho, que o apartamento também. Um carro que pode perder a qualquer momento, uma casa que podemos deixar para trás, porque se a gente morrer, a gente não pode. Se a gente morrer, não, não vamos morrer, né? Quando morremos, não podemos levar. A gente até fez uma reflexão sobre a morte nos encontros passados. Então é importante que a gente analise o universo para perceber como essas coisas são pequenas. A briga, a mágoa de uma pessoa, né? A raiva durante a separação de um casamento, isso é pequeno se a gente analisar o quão imensa é a vida, né? E é essa a proposta da, dessa contemplação da natureza. E aí é uma proposta de visualização, né? É uma proposta de meditação para a gente perceber como nós somos pequenos, como nós somos importantes, mas ao mesmo tempo como nós somos pequenos diante da grandeza da natureza. E aí eu pensei, e vocês podem interromper à vontade, mas eu pensei em Pode. fazer essa experiência de meditação na prática, para que a gente possa repetir. Não sei se vocês perceberam, no início do livro, nós temos mais 3 livros para estudar, pessoal. No início desse livro, a gente estudou a teoria. E agora, no finalzinho, eles propõem situação prática. Porque uma coisa que é fundamental para o estoicista ou para o estoico é o hábito de meditar. É o hábito de meditar. Então, eu vou convidar a todas e ao Luiz para a gente fazer aquele exercício de respiração, né? Que é quando a gente inspira pelas narinas, como se estivéssemos enchendo um balão, assim, ó,
Não é o peito que tem que crescer, é o abdômen de forma geral, igual o bebezinho quando respira, né? Então, o máximo que puder, aí segura, conta até três com os olhos fechados e libera numa velocidade três vezes menor que a velocidade de aspirar, que é assim, ó. Aí o volume do abdômen vai diminuir até colar o pulmão um no outro. No final, já vai dar vontade de expirar novamente. E repete o processo, ó. Três. E a última. E libera. E aí, ainda com os olhos fechados, vamos imaginar, vamos imaginar, ainda com os olhos fechados, olhando para nós mesmos numa perspectiva aérea. Vamos imaginar saindo do nosso corpo, como quando a gente dorme, saindo do nosso corpo e olhando para nós mesmos, olhando, vendo o nosso corpo por completo, a cabeça, os ombros, os braços, as pernas. É como se a gente se desdobrasse, né? A gente sai do corpo. Imagina você se desligando do seu corpo, se afastando do seu corpo, se afastando, subindo, 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 até você poder ver todo o seu corpo. Nessa posição que você está sentado, você vai ver o seu corpo. Muito bem. Você consegue visualizar seu corpo todo. Agora você vai subir ainda mais, subindo, subindo, subindo. E agora você consegue ver seu bairro subindo e vai subindo, como se estivesse num avião subindo. E agora você consegue ver a sua cidade, as casas pequenininhas. Você já nem vê mais os carros. Você vê aquelas linhas das ruas. E vamos subindo, subindo. E aí agora a gente sai do planeta Terra e vamos para o espaço, subindo, subindo, subindo. E do espaço a gente vê a Terra, aquela bola azul, vendo os mares, os continentes, e vamos subindo, subindo, e no espaço vamos nos afastando do planeta Terra, nos afastando, e aí a gente consegue ver o sistema solar, a Terra e outros planetas girando em torno do Sol. E vamos subindo, e aí a gente olha e vê aquele monte de estrelas. Isso, exatamente. Vamos nos afastando ainda mais e vamos vendo, né, a, a galáxia e vamos nos afastando e vamos vendo pontos no universo distantes. Nesse momento, a gente já não consegue medir
o espaço e nem mais o tempo. E agora vamos voltando, voltando, e vamos vendo a Via Láctea, e vamos entrar dentro da Via Láctea, rodeado por estrelas, e vamos voltando, voltando. E agora vamos ver o sistema solar. E vamos visualizar a Terra girando em torno do sistema solar. E vamos voltando, voltando. E agora vamos ver o planeta Terra, os continentes, os oceanos, aquela bola azul. E agora vamos entrar no planeta Terra. E vamos ver o oceano imenso. E vamos descendo, descendo. E agora vamos ver a cidade que moramos. Já visualizamos as casas, as, a iluminação das ruas, parecem pontos de luz. E vamos descendo, descendo. E agora vamos ver o nosso próprio corpo sentado ali na cadeira, na poltrona, onde estivermos. E vamos nos observar, perceber a nossa beleza, a nossa constituição física, agradecer por ter esse instrumento de progresso. E agora vamos descendo e vamos, o nosso perispírito vai se manifestando no corpo, ficando ao mesmo tempo que ele. E agora vamos abrindo os olhos suavemente. Abra os olhos. Isso. Pode se apalpar, se abraçar, pode espreguiçar. Isso aí. Bocejar, se tiver vontade. Pronto, pode alongar. Então, esse exercício devemos fazer pelo menos uma vez por semana para nos lembrarmos de quem somos, para nos lembrarmos o quão complexo é a criação de Deus, quão imenso é o universo. Curiosamente, a revista Espírita hoje trata disso também, né? Essa estrutura do universo. Então, o estoicismo, o estoico, ele precisa desenvolver uma rotina, né? Que se a gente quer ser um estoico, uma estoica, precisamos fazer exercícios para vivenciar o ideal do estoicismo. O primeiro deles é ter o hábito da meditação matinal. Primeira coisa, quando nós acordamos, é fazer a meditação antes de começar o dia. É a primeira coisa. Antes da gente começar o dia, vamos fazer a meditação. Essa meditação matinal, ela vai durar, matinal quer dizer todos os dias, ela vai durar 10 minutos no máximo, não é demorado. Então, o que é que eu fiz, eu, Aloísio, para eu me tornar um estoico? Eu acordo cedo. Então, meu relógio estava programado para eu acordar 5h30.
Eu então antecipei para 5h40, eu antecipei para 5h30, antecipei 10 minutos. Então, eu não vou fazer nada nesses 10 minutos a não ser meditar. Eu vou usar ele para isso. Porque também, se eu não ficar atento, esses 10 minutos não vai dentro da rotina. Porque você já acorda, né? O Sócrates, meu filho, fala que quando eu acordo, eu ponho o dedo assim na tomada 220. E aí já começa, né? Então, não. Eu acordo, não posso pôr o dedo na tomada. Eu acordei para meditar e fazer a meditação matinal. E aí, de novo, como eu disse, a ideia é que a gente faça práticas. Então, quem chegou depois, assista o vídeo, ou a gente mesmo pode várias vezes assistir esse vídeo para ver como é que é feito a meditação. Como nós já fizemos o exercício de respiração, eu vou pedir apenas que vocês fechem os olhos. Então, vamos fechar os olhos. Então, suponhamos que você está levantando agora. Você não fez nada ainda. Você está levantando. Talvez foi ao banheiro para poder ficar mais tranquilo. Então, vai ao banheiro. É só isso. Aí volta. Não precisa esquentar café, nada. Agora você vai primeiro meditar sobre o seu dia. Então, escolhe uma parte da casa que seja um lugar tranquilo, onde você não vai ser perturbada durante 5 a 10 minutos, né? Então, a gente vai escolher um daqueles princípios que a gente já estudou, né? E aí fazemos o princípio, vamos supor, da paciência. Então, ali, respirei, e aí, com calma, e depois que eu fiz o exercício da respiração, depois que eu me conectei com o universo, eu vou pensar nas coisas calmamente, nas coisas que eu tenho que fazer hoje. O dia está começando. E aí, depois que eu pensar nas coisas que eu tenho que fazer hoje, então vamos imaginar que nós estamos em estado de meditação. Eu tenho uma reunião importante. Eu tenho uma entrevista de emprego. Eu tenho que telefonar para uma pessoa difícil. Eu tenho que comprar uma coisa importante. Então, vamos meditar sobre o que eu tenho que fazer. E aí eu vou imaginar a situação. Então, eu tenho que conversar, por exemplo, com a pessoa difícil. Então, eu vou imaginar eu pegando o celular, olhando o número da pessoa, respirando fundo e desejando paz, tranquilidade para aquela pessoa e para mim. E aí eu vou discar e vou dizer para ela: alô, bom dia. Eu quero conversar com você sobre assunto tal. Eu estou imaginando a situação. E aí a pessoa, esbaforida, agressiva, talvez, me responda: o que você quer falar comigo? Eu quero conversar com você com calma. Quero dizer para você que a situação é essa, mas que vai ficar tudo bem. O importante é tomar tal decisão. E aí você vai imaginar fazendo aquela situação. E volta. Qual é a, a outra coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar tal coisa. Então, vou imaginar indo comprar tal coisa. Então, quando eu vou fazendo isso, no exercício, né, de memorização, de visualização, né, a Joana de Ângeles chama de visualização terapêutica, eu vou antecipar situações que podem acontecer. Eu vou me preparar emocionalmente para essas situações. Agora abra os olhos suavemente. Isso.
E aí você está pronto para resolver o problema que tiver que resolver. Seja um problema muito difícil, mas que você tem que resolver. Você- então, para que você vá preparado, para que você não seja joguete das suas próprias emoções. E mais do que isso, para que você não seja instrumento dos espíritos das trevas que podem te desequilibrar. Sejam aqueles que querem te prejudicar, sejam aqueles que estão com a pessoa com quem você vai conversar. Imagina conversar com o ex-marido, com a ex-esposa, tratando, por exemplo, de uma separação conjugal. Imagine conversar com alguém da família tratando de herança. Imagina conversar com um funcionário para lhe chamar a atenção de algo que ele fez errado. Imagina conversar com o patrão para pedir aumento. Enfim, a situação difícil que você terá que passar, se você meditar antes, vai te facilitar o processo. E aí, com relação a esse ponto, tem uma citação de Sêneca, que diz assim: agarrar-se com unhas e dentes a isso, não se render à adversidade, confiar na prosperidade e tomar plena nota do hábito do destino de se comportar da forma que lhe agrada. Desse modo, que quer que tenha estado a antecipar, não será um choque. Então, e aí, para fazer sempre de manhã. E, se possível, se cada um de nós puder fazer, acrescentar a essa meditação uma pequena caminhada no ambiente natural. A gente já falou dessa caminhada. Não é uma caminhada, e pode ser também, para emagrecer. É uma caminhada, talvez assim, para emagrecer a mente, né? Uma caminhada para tranquilizar, para reunir forças da natureza. Então, pode ser no lago, numa beira de um lago, pode ser na beira da praia, pode ser no seu bairro mesmo. Você procura aquele lugar menos movimentado, para não ter um barulho de carro, de preferência, né? Às vezes a pessoa mora no meio de um centro, então ela vai caminhar nas ruas menos movimentadas, de acordo com o recurso. E se você não tem nada em volta para você contemplar, olha para cima, olha, contempla o sol, a vitamina D, contempla o chão que você pisa. Nós falamos isso. Se você não tem mato, contempla as pessoas. Aquele gari que está limpando a rua, aquela senhora que passa com a sacola do supermercado, aquela criança que faz zigue-zague saindo da escola. Isso é natureza também. Isso também nos traz energia. Olhar com beleza, olhar com o olhar de Jesus. Né? Então, essa pequena caminhada, se puder acrescentar à meditação, é bom. Eu não consigo fazer todos os dias. O que que eu faço? Lá para vocês como é que eu faço. Eu sempre ia para a academia de carro. O que que eu estou fazendo? Estou saindo mais cedo a pé, mais cedo, e vou a pé. E vou olhando, cumprimentando as pessoas, tomando sol, porque minha taxa de vitamina D está abaixo do desejado, né? Eu fiz o exame geral, 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 geral. Todas as minhas taxas estão excelentes, com exceção da vitamina D, que é sol, né? Aí estou tomando complemento de vitamina e acrescentei isso à minha rotina. Então, se você não puder caminhar todo dia, caminhe uma vez por semana, duas vezes, três vezes, né? Vá adaptando. Também não seja violento com você mesmo. Faz aquilo que está dentro da sua realidade. Com o tempo, a gente vai ter tanto prazer que vai aumentar o tempo, vai escolher um lugar, né? A pessoa às vezes pode ir de carro até uma pequena mata próximo da casa ou uma praia e para o carro ali, faz aquela caminhada, contemplando, volta para o carro e volta para casa. Tudo de acordo com a possibilidade de cada um.
O importante é que não haja justificativa para que a pessoa não possa fazer. E aí o Sêneca diz o seguinte, né? Que é importante que nessa meditação que vamos fazer, essa visualização dos problemas antecipados, das alegrias também. Vamos supor, hoje, amanhã cedo, vai chegar o Chico Mogas e a esposa aqui no Brasil. Isso aconteceu de verdade, né? Mas vamos supor que fosse amanhã. Aí eu vou acordar 10 minutos mais cedo, vou fazer a meditação e vou imaginar indo para o aeroporto. Na minha imaginação, eu já vou saber que eu tenho que sair mais cedo, porque o agradável é quando o Chico Moga chegar no aeroporto, eu já esteja lá. Como eu tenho que atravessar a capital do estado, pode ter trânsito. Então, eu tenho que sair de casa com 2 horas de antecedência, no mínimo. Eu vou gastar 1 hora no trânsito e mais 1 hora para esperar. Essa 1 hora para esperar é a gordura que eu preciso, caso haja atraso. Então, eu chego no aeroporto, com calma, respiro, vou para o saguão do desembarque, estaciono meu carro, vou para o saguão do desembarque e fico lá esperando. Daqui a pouquinho, começam a chegar, a desembarcar as pessoas. E meus olhos curiosos ficam observando quais são as pessoas chegando, para ver se chega aquela pessoa que eu aguardo, ou aquelas pessoas que eu aguardo. Eu já vou passar o celular para o Vitor Hugo, que eu convidei para ir comigo. Tudo isso pensado antecipadamente facilita muito. E aí eu vou combinar com o Vitor Hugo. Vitor Hugo, quando eu abraçar o Mogas, a Florbela, você filma, tira foto, que é um momento histórico. É a primeira vez que eles vêm ao Brasil. E aí, então, chega o Chico Mogas, abraço, sinto a energia, deixo penetrar em mim a alegria do encontro, a flor. Então, esse sentimento já dá para mim a noção do que eu vou viver. Na hora, já não será tão surpresa. E não sendo surpresa, eu posso relaxar e aproveitar ainda mais. Então, essa é uma antecipação emocional de uma situação boa, mas pode ser de uma situação desagradável também. Na situação desagradável, o que acontece? Diferente da situação boa, eu não vou reter as emoções que vão gerar. E lembrando que poderão haver surpresas do universo, porque ele não obedece. A vida é dinâmica. Pode ser que aconteça um acidente no meio do caminho e eu não possa chegar ao aeroporto. Pode ser que a pessoa com quem eu vou conversar seja agressiva comigo. Mas como eu já meditei isso antes, o impacto vai ser menor. Não tem efeito surpresa. Então é isso que o Sêneca, um dos pilares do estoicismo, diz. Quer dizer, eu não posso me render às adversidades. Eu preciso confiar na prosperidade, confiar de que vai dar certo. E se der alguma coisa diferente daquilo que eu espero, eu não vou ter uma surpresa tão desagradável, porque eu já terei antecipado o choque quando eu meditei. E aí, essa é uma proposta. A outra proposta, que aí eu vou parar um pouquinho para a gente conversar, é o que ele chama de vista de acima. É um outro exercício parecido com aquele que a gente fez, né? Mas para a gente estar dentro daquilo mesmo, para a gente ir. Ele vai detalhando para nós esse processo de meditação estoica. Então, bem-vindo aí as meninas, né?
e hoje já chegaram no dia da meditação, da prática estoica, mas nós tivemos aulas aí de teoria, que depois eu vou enviar para vocês os vídeos das aulas anteriores para vocês acompanharem e entender por que nós chegamos até aqui. Alguém gostaria de fazer alguma observação no que a gente abordou até agora, pessoal? Todo mundo quietinho? Não é fácil. Hein? Ser estoico é exigente. Isso, é disciplina. É preciso muita disciplina. Isso. Porque ser estoico não casa com a indisciplina, com Não cabe. aquilo que nós chamamos aqui a bagunça. Não. Claro que os imprevistos acontecem com todos nós, mas também precisamos encaixar o imprevisto aqui. Eu estou a lembrar-me daqui de uma situação que eu já vivi mais do que uma vez, nós programamos, temos que estar, vamos falar no aeroporto, com a Luísa falou no aeroporto, temos que estar no aeroporto às X horas, porque são precisas 2 horas antes da hora de partida do avião. Ah, daqui ao aeroporto, meia hora dá perfeitamente. Só que, então, e o imprevisto do trânsito, da avaria, do que pode acontecer, de uma pane, de qualquer outra coisa. Portanto, nós precisamos pelo menos dar mais meia hora. Então, não é sair meia hora de casa. Esta programação é necessária. Para quê? Porque eu não vou sair só 30 minutos antes, vou sair 60 minutos antes, porque já dá uma margem para um trânsito ou qualquer outra situação que possa acontecer. E por isso eu ia chegar realmente à tal disciplina que nós precisamos ter capacidade ou disponibilidade mental para disciplinar muito bem quando estamos a programar o dia, uma viagem, qualquer uma situação. Porque já acontece, graças a essa indisciplina, já paguei uma multa de excesso de velocidade. Pronto, teve que ser. Porque estava em cima da hora para não perder o avião. As consequências da indisciplina, da falta de programação. E quando Esta, a gente fala em disciplina, a gente tem uma visão infantil de alguém disciplinando a gente. A gente lembra da polícia, do exército, da professora. Só que o estoicismo é para gente adulta, não é para gente, não é para criança. Eu não me refiro a criança física. Às vezes até uma criança física pode fazer estoicismo. Eu me refiro à criança psicológica. Então, o Confúcio, ele diz assim: nunca te arrependerás de ter comido pouco. Então, se eu quero ter uma saúde confortável, se eu quero ter um peso que não vai me dificultar a caminhada, eu preciso aprender a comer menos. Só que ninguém vai dizer isso para mim, sou eu. Na hora de colocar a comida no prato, eu disse: não, vou colocar menos. Não dá para eu encher o prato e deixar também sobrar, que aí é uma outra indisciplina. Eu estou dando prejuízo ao planeta. As pesquisas apontam que o planeta Terra produz 1,6 de alimento que consumimos. Então, nós jogamos mais de 60% da comida fora. Sem dar mais, por quê? Porque tem muita gente passando fome. Como é que as pessoas podem passar fome se sobra mais da metade da comida que a gente come? Porque nós produzimos 1,6. Nós produzimos o que comemos e 60% a mais. Para que produzir 60% a mais? E mais, se a gente produz 60% a mais, por que tem gente passando fome? Então, são coisas que a gente precisa se perguntar. E André Luiz vai dizer que, isso na década de 1950, ele vai dizer que
na Terra, morre mais gente por excesso de comida do que por falta. Então, o André Luiz está ignorando a fome nos países pobres, a fome nas cidades pobres de vários países? Não. O que ele está dizendo é que a maioria come bem, e é verdade, quem passa fome é minoria. No Brasil, nós temos 200 milhões de habitantes, nós tínhamos 30 milhões de brasileiros no mapa da fome. 30 milhões, quer dizer, é muito, 15%, mas ainda assim é 15%. Isso quer dizer que 85% está comendo bem. Então, se esse 85% está comendo bem, ele está estragando comida, ele está comendo demais. Então, ele não morre de fome, ele morre de obesidade, que é fome de paz também. Então, se eu quero comer menos, eu é que tenho que me disciplinar. Não, eu não vou colocar. Como diabético, eu tive que reduzir minha quantidade de alimento. Não é só mudar a minha alimentação, mas reduzir a quantidade. Então, quando eu coloco, eu fico fazendo conta. Minha consciência pesa se eu ponho. Às vezes eu ponho, aí eu tiro um pouquinho, né? Não, aqui está demais. Ninguém está falando para mim. Ninguém vai falar. Eu sou adulto. Então, ninguém vai cobrar da gente. Essa é a disciplina, é a autodisciplina. É a disciplina de dormir muito, dormir pouco. É a disciplina de se alimentar demais, se alimentar de menos. É a disciplina de comer coisa saudável, de coisa não saudável. É a disciplina de se vestir. A gente joga muito lixo de roupa fora, muita roupa, né? Compra, às vezes, roupa que outra pessoa pode utilizar, a ideia dos bazares, né? Que no Brasil chama bazar, que a gente chama, que é a roupa, a venda de roupa Exato. usada, né? Então, são coisas que a gente vai meditando. O excesso de raiva, né? O uso do álcool, o excesso do álcool. Então, tem uma série de coisas. O tabaco já é excesso, porque não faz sentido você ingerir fumaça, né? A não ser que você está fazendo um tratamento indígena, que você vai aspirar fumaça de ervas. Fora isso, não justifica, né? Então, é uma autodisciplina. Eu vou parar de fumar. Ponto. Sou eu que vou parar. Não, a Cirlei fica responsável para vigiar se o pessoal do grupo está comendo demais. Não dá, a Cirlei não vai ter condição de fazer isso, é cada um que vai fazer. Então, é uma proposta de autodisciplina. Então, a pessoa vai dizer, o estoicismo está dando certo para mim. Ou dizer, não está dando certo, se ela não aplicar. Então, a proposta é que nós apliquemos. Isso. A propósito do excesso da comida, eu ouvi aqui há tempos, já há algum tempo, eu não sei exatamente a origem, mas era um organismo internacional, enfim, tipo estatística, que dizia que a comida que se desperdiça vai para o lixo, acabava com a fome no mundo. Tá? Totalmente. Ou seja, quando a organização da a organização do que estuda a questão da fome, esqueci agora o nome, ela diz que a gente produz 1,6 de alimento, está dizendo que não tem que ter fome. Pelo contrário, estamos produzindo demais, estamos enfraquecendo a estrutura da terra para isso. Não precisava plantar tanto. É para plantar menos. Mas aí planta menos, vai ter mais gente com fome, porque está mal distribuído. A hora que equilibrar. Você imagina que interessante, o produtor poder produzir 100 milhões de hectares e ele falar, não, vou produzir só 10 milhões. Para que 100? Não precisa. A Uhum. gente chegar nesse nível de evolução. Vamos chegar. A partir do movimento de cada um. Né? É uma revolução individual, né? Vamos passar para o outro exercício, então, agora, pessoal? A vista de cima. Então, vamos lá. Então, assim, primeiro, né? O exercício, qual é a proposta dele? Ajudar a expandir a perspectiva e perceber como a natureza e o universo são realmente vastos.
E como isso vai nos ajudar a ultrapassar o apego às coisas triviais, mostrando quão insignificante é o lugar no esquema maior das coisas. E aí a proposta é: comece por ir a qualquer lugar aberto onde se possa sentar e não ser incomodado. Olha que interessante. Então, onde que eu vou fazer isso? Na minha casa? Não, aí já é uma proposta diferente daquela primeira. Aquela primeira, matinal, não, essa aqui a gente vai fazer numa praça, num parque público, na praia, né? Então, buscar de preferência um lugar aberto para a gente poder olhar para a natureza. Depois que a gente estiver nesse lugar, observar o que está à nossa volta. E aí, depois que eu fizer tudo isso, que eu observar a praia, as árvores, ou se eu estiver numa praça, as árvores, as pessoas, depois que eu escolher o lugar, contemplar esse lugar, aí a proposta vem aquela mesma ideia, que é a respiração, né? Fazer a respiração, fechar os olhos e imaginar, não vamos fazer agora, só estou dando a dica, né? E imaginar saindo do corpo e flutuando para fora do corpo, para ver o que está à minha volta, ver aquela praça numa ótica, numa vista aérea. E aí, olhar quanta beleza, olhar para o sol, olhar para as crianças, olhar para as árvores, para os animais, né? O cãozinho que passa, a gente de cima olhando. E aí, a gente avaliar, enquanto estamos com os olhos fechados, imaginando que estamos flutuando, que nos afastamos. O livro não fala afastar do corpo, né? Eu estou falando, nos afastar o perispírito do próprio corpo e perceber que as nossas preocupações elas são insignificantes, né? Comparando a beleza, tudo que está à nossa volta, né? Então, é importante que a gente faça essa experiência para a gente crescer e perceber o quanto estamos nos apegando a coisas tão pequenas, né? E então essa é a proposta de a gente desdobrar, como aquele exercício anterior que a gente fez, só que ao invés de sair da Terra, ficar em volta, observando a Terra. O estoicismo ele usa muito essa expressão voar, imaginar-se voando, que como ele foi construído 300 anos antes de Cristo, hoje a gente pode atualizar dizendo o perispírito se desdobrar, ou como diria o Valdo Vieira, né? A inteligência se desligar do corpo. Então, a gente pode usar termos mais atuais para a gente entender esse processo. Então, estamos abertos aí para conversar. Tem mais um ponto aqui que eu quero abordar, mas eu quero ir bem devagar para a gente poder aproveitar ao máximo aí o finalzinho desse livro antes da gente começar no próximo. Aloísio, Diga. um lugar maravilhoso para fazer isso é na praia. Você senta numa pedra, você vê o barulho, fecha os olhos, esquece Nossa. tudo. Aí a onda vai, bate na pedra, volta, você parece que você vai junto e volta. Eu já fiz isso aí em Guarapari. Você vê Muito a bom, energia, né, seus olhos fechados, você vê aquela muito energia bom. de luz. É, Ah, agora sim, tem sim, luz, né? Dá o barulho e chega aquela luz até na gente, assim. É maravilhoso. muito interessante. Porque a gente está com o olho fechado, como é que você vai perceber, né? Você É, percebe porque é a parece que energia você da vai junto. própria água. Exato, muito bom. Uhum. Pessoalmente, Isso pessoalmente também, gosto, quem mora gosto perto da muito cachoeira também, né, gente? Cachoeira também, Também, quebra da sim. água, gera muita energia. Elza, É isso. Eu estava a dizer que gosto muito de me sentar, por exemplo,
num jardim que tenho aqui perto de casa, que Sim. tem umas árvores, não sei que tipo de árvores, se são plátanos, e então gosto de isolar os sons, ouvir os pássaros, ouvir o barulho bater nas folhas, e ir isolando os sons, ir respirando, sentindo o vento a passar, sentindo o cheiro, é agradável. É, eu também gosto do cheiro do mato verde, né? Cheiro também é bem agradável mesmo. Mais alguma contribuição, pessoal? Alguma sugestão mais para a gente escolher um espaço para a gente visitar quando for? A Conceição não gosta de nada disso. A Conceição vive tudo isso. Ah, Percebe? vive tudo isso. Começa logo de manhã, de madrugada, levanta-se às 7 e só sai do quarto 7h30, 8 horas, às 7h30, 8 horas, 8h30, para ir ao encontro do marido. Mas aquela hora e meia é minha. Né? Mas é aqui da minha visão da janela, da varanda. E vejo a natureza, as aves, tudo canta. Agora já nem tanto, mas vêm ao encontro do comer, vêm ao encontro, e eu fecho os olhos e observo aquilo tudo, vejo tudo aquilo que chega à minha volta, de olhos fechadinhos. E levo ao universo, levo essas coisas por aí. Estico-me todos os dias. Quer dizer, pode haver alguma exceção, mas normalmente é diário. A Conceição levanta-se 1 hora antes de começar a lide que eu tenho, assim uma lidezinha diferente, obrigações diferentes. Mas também decidi 1 horazinha antes, mais ou menos 1 horazinha antes, e às vezes até mais, para estar comigo, para estar com a natureza, que eu agradeço a Deus, dar-me os olhos lindos que Deus me dá para ver toda a natureza, como à noite. Só que eu não estou na rua, estou na minha varanda, onde tudo é maravilhoso. Pronto, tenho dito. Tá vendo? Alguns de nós já vive, já é estoico e não sabe que é. É claro Eu que também. quando a Conceição começou, não devia ser fácil. Agora já virou para ela uma rotina. Fica mais fácil aqui. Eu estou identificando o pessoal aqui, eu coloquei Cilei Portugal, mas a Cilei é assim. Essa rotina já existia comigo há mais tempo. Já há um tempinho. Eu já contei uma história, tenho uma história escrita, da primavera de 2022. Foi um ano de seca e eu deliciei-me a olhar para os pinheiros, todos perolados, todos cheios de perlazinhas, das gotas que vieram do céu. Não é de agora, de estoicismo, por isso é que eu digo, provavelmente eu já fui estoica, sou, mas em algumas situações ainda lá não estou, ainda não sou, ainda não consigo segurar-me ou aqui e agora viver só o assunto que estou a viver. Ainda vai, a mente ainda passeia muito por essas ondas, mas vamos lá chegar, Sim. vamos lá chegar. Isso, que legal, né, gente? Então a gente vai devagarzinho aí percebendo que a gente consegue vivenciar essa experiência. Mais alguém? Eu vivencio isso todo dia aqui. A É verdade. planície, a neblina, aí depois vem o sol, e o barulho da cachoeira lá embaixo, tem algumas cachoeiras, e realmente é maravilhoso você sentir mais próxima com a natureza, realmente. E aí, Claro que de Não vez em nasceram quando no corta um campo pouquinho como que tem um eu. gato. Nascessem no campo como eu, era os pássaros e os animais e as árvores, está tudo. E continuo a viver mais ou menos no mesmo ambiente. agora, Pássaros aqui à minha volta é todas as qualidades. É, agora, gente, é preciso a gente perceber que a gente pode estar nesse ambiente e não vivê-los. E não Sim. vivê-los. Tem gente que perceber. mora em apartamento de frente para a praia. Não precisa ir à praia, ela já está na praia. Mas a cabeça está cheia de preocupação com negócios, com família. E ela, quando chega na janela, na sacada da varanda,
que pode contemplar o mar, que é o sonho de muita gente. Ela olha para o mar, mas ela não vê o mar. Ela vê os problemas, as dores, a preocupação. Ou fica perdida ali em frente à televisão, ou em frente ao aparelho celular. Então, é preciso estar presente. Por isso que o estoicismo é a filosofia do agora. É agora. Onde é que eu estou agora? Eu acordei. Então, eu acordei. O que é que eu vou fazer hoje? Por isso que é o agora. Eu comentei com a Jailza, o sonho da maioria dos mineiros é se aposentar e morar em Guarapari. Eu cheguei aqui antes de me aposentar. Então, na maioria dos lugares que vou, as pessoas falam: Nossa, você mora em Guarapari, você mora num paraíso. E quantas vezes eu fiquei em Guarapari o ano todo sem ir à praia? Até mesmo por compromissos da Casa Espírita. Até que o doutor Jorge Andréia veio fazer um evento, um congresso espírita, e eu então o trouxe em Guarapari. Nós éramos amigos, ele vinha sempre. E aí, a primeira vez que ele veio, ele me perguntou: Aloísio, quantas vezes você vai à praia? Falei: doutor, umas 2, 3 vezes por dia, tá bom. Ele disse: não, doutor. Meu filho, por semana é muito pouco. É por semana? Eu falei: não, doutor. Não, por mês, você só vai 2 ou 3 vezes por mês. Aí eu disse assim: não, doutor, é por ano. Aí ele disse: como é que você consegue? Meu filho, um banho de mar vale mais que 10 passes. Você está diante da grandeza de Deus. Não faça isso. Eu fiquei tão envergonhado. Então, quando eu vou para o aeroporto de Vitória, eu, eu tenho um lado da rodovia do Sol, de um lado, do lado direito, o mar, porque a rodovia do Sol é praia de Guarapari até o aeroporto, do lado Que direito, lindo. e do lado esquerdo, a montanha. Eu tenho Buenos Aires, não é na Argentina, tem uma região aqui do Guarapari que chama Buenos Aires, a cadeia de montanha. Veja, gente, que coisa mais linda. Então, não faz sentido eu ir correndo, eu tenho que ir devagar para poder contemplar isso, porque, veja, eu vou passar nesse lugar e não vou contemplar essas belezas. Então, isso é o estoicismo, a gente estar presente, viver o agora. Quando eu faço aquela meditação matinal, prevendo, vivenciando com antecipadamente o que eu vou viver, é para eu me preparar, para quando acontecer, eu estar presente. As emoções não me assaltarem. Eu vou viver cada emoção estando consciente, estando no controle das emoções. Tá bom, gente? E assim Tá. terminamos hoje.